Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à 12ª sessão ordinária do ano 2024. Solicito meu secretário para fazer a leitura dos vereadores presentes. Presença dos senhores vereadores à 12ª sessão ordinária do segundo período legislativo do ano 2024, realizada aos 4 dias do mês de novembro de 2024. Alan Bruno Félix de Souza, Antônio Santana da Silva Neto, Francileide Caetano da Silva, Alan César Alves Bernardo e José José Ferreira da Silva. Solicito meu secretário para fazer em nome de Deus, está aberta a sessão. Solicito meu secretário para fazer a leitura da passagem bíblica. Mateus capítulo 11, versículos 28 e 29. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Solicito meu secretário para fazer a leitura na sessão anterior. Ata da 11ª sessão ordinária do segundo período legislativo, realizada aos 4 dias do mês de novembro do ano 2024. Aos 4 dias do mês de novembro do ano 2024, em sua sede provisória situada na rua Presidente João Pessoa, sem número nessa cidade, pelas 16 horas, realizou-se a 11ª sessão ordinária do ano de 2024. O senhor presidente cumprimentou a todos os presentes, solicitou ao secretário da mesa a leitura e comparecimento dos senhores vereadores Alan Bruno Félix de Souza, Antônio Santana da Silva Neto, José José Ferreira da Silva, Francileide Caetano da Silva e Carlos César Alves Bernardo, notando-se a ausência dos vereadores Jair Nunes de Moraes, Maria Aparecida Rosa da Silva, Antônio Carlos Vicente da Silva e José Marcelino da Silva. Havendo número legal de vereadores, o senhor presidente deu prosseguimento normal à sessão. Em seguida foi feita a leitura de uma passagem bíblica. Após o término, o senhor presidente, em nome de Deus, deu por aberta a sessão. Em seguida iniciou-se o expediente. No expediente, o senhor presidente solicitou ao secretário da mesa, o vereador Alan Félix de Souza, fazer a leitura da pauta do dia. Seguida de discussão e votação única, foi aprovada por unanimidade de votos. Na sequência, a leitura da ata da sessão anterior e a mesa foi para discussão, seguida de votação única, aprovada por unanimidade de votos. Em seguida, foi feita a leitura dos pareceres das comissões da Casa do projeto de decreto legislativo número 001/2024, ambos referentes ao processo administrativo Tribunal de Contas, 19.10.01.80/6, relativas ao julgamento de contas municipais de Palmeiras no exercício financeiro de 2018. Leitura do requerimento número 041, de autoria da vereadora Francileide Caetano da Silva, solicitando votação única do projeto de decreto legislativo. Não havendo mais matéria para a leitura, o senhor presidente passou para a ordem do dia. A ata da Câmara da reunião passada, na sua íntegra, está disponível na Secretaria da Câmara para os que desejarem consultá-la. Ata de discussão. Ata de votação. Aqueles que concordam permanecer sentados, contados de pé. Ata aprovada por unanimidade de votos. Solicito meu secretário para fazer a leitura da pauta do dia. Pauta da 12ª sessão ordinária do segundo período legislativo de 2024. Dia 4 de novembro de 2024, plenário da Casa Antônio Pinto de Melo. Assuntos do dia. Leitura, discussão e votação da ata da sessão anterior. Leitura, discussão e votação da pauta do dia. Leitura dos projetos de resolução 06, 07, 08. Leitura do projeto de lei 021/2024, da autoria do Executivo. Leitura do ofício 1195/2024, Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Processo 23.10.07.25, dígito 5. Leitura do parecer prévio do Tribunal de Contas referente à prestação de contas executiva do ano 2022. Uso da palavra. Gabinete presente 4 de novembro de 2024. Pauta de discussão. Pauta de votação. Aqueles que concordam permanecer sentados, contados de pé. Pauta aprovada por unanimidade. Solicito meu secretário para fazer a leitura da matéria do dia. Projeto de resolução 07 de 2024, concede título de cidadão e da altas providências. Eu, Carlos César Alves Bernardo, no uso das atribuições legais, de acordo com o regimento interno
e da Lei Orgânica Municipal encaminho para a apreciação do plenário o seguinte projeto de resolução. Artigo 1º, conceder nos termos do inciso 4º do artigo 151 do Regimento Interno, título de cidadão palmeirense ao ilustríssimo senhor Roberto Duarte Lima, secretário de Governo e Administração do município de Palmeirina. Artigo 2º, este título é forma de reconhecer os relevantes serviços prestados à Palmeirina pelo senhor Roberto Duarte Lima, secretário de Governo e Administração do município de Palmeirina. Artigo 3º, em reunião a ser designada, será procedida a entrega da honraria concedida através dessa resolução ao ilustre homenageado. Artigo 4º, o presente projeto de resolução entrará em vigor na data de sua aprovação. Palmeirina, 4 de novembro de 2024, Carlos César Alves Bernardo, vereador autor. Justificativa. Justificativa, senhor presidente, senhores vereadores, pelo presente projeto de resolução, propomos a concessão de título de cidadão honorário ao senhor Roberto Duarte de Lima. A presente propositura visa objetivo prestar uma retíssima homenagem a este homem profissional que atua como secretário de Governo e Administração do município de Palmeirina. Roberto Duarte de Lima nasceu em 14 de maio de 1973, na cidade de Fortaleza, capital do estado de Ceará, filho do senhor Juvenil Lima e da senhora Maria da Paz Duarte Lima. Em abril de 2019, passou a residir em nosso município quando sua esposa assumiu o cargo de delegado de Polícia Civil da nossa cidade. O homenageado tem expressiva participação pública na administração municipal. Diante de seu profissionalismo, nada mais justo que o diploma da cidadania, por ser motivo de orgulho a toda a sociedade palmeirense. Palmeirina, 4 de novembro de 2024. Carlos César Alves Bernardo, presidente. Projeto de resolução 006 de 2024 concede título de cidadão palmeirense de altas providências. Eu, Alan Bruno Félix de Souza, no uso das atribuições legais de acordo com o regimento interno da Lei Orgânica Municipal, encaminho para a apreciação do plenário o seguinte projeto de resolução. Artigo 1º, conceder nos termos do inciso 4º do artigo 151 do regimento interno, título de cidadão palmeirense ao reverendíssimo senhor Padre Gabriel Belo Cavalcante, administrador paroquial da paróquia de Nossa Senhora da Conceição em Palmeirina, diocese de Garanhuns. Este título é uma forma de honrar, artigo 2º, este título é uma forma de honrar o grandioso serviço espiritual, humano e social que o Padre Gabriel Belo Cavalcante vem com fervor e alegria contribuindo diretamente para o bem-estar espiritual e social do nosso povo. Artigo 3º, em reunião a ser designada, será procedida a entrega da honraria concedida através dessa resolução ao ilustre homenageado. Artigo 4º, o presente projeto de resolução entrará em vigor na data de sua aprovação. Palmeirina, 29 de outubro de 2024, Alan Bruno Félix de Souza, vereador autor. Senhor presidente, senhores vereadores, a presente propositura objetiva prestar uma justíssima homenagem a este homem de Deus que se destaca pelo empenho e dedicação a esta cidade. Nascido em 28 de outubro de 1974, no sítio Riacho do Forno, em Itaíba, filho do senhor Henrique Belo Cavalcante, em memória, e de Dona Maria Sebastiana Cavalcante, fez os seus estudos religiosos e acadêmicos no sítio e na cidade de Águas Belas. Até os 16 anos de idade vivia no sítio e trabalhava no campo. Depois foi sacristão da paróquia de Águas Belas e atendente de supermercado, bem como agente comunitário de saúde, ambas funções exercidas no município de Águas Belas. Em 1998, ingressou no seminário propedêutico de Garanhuns e nesse mesmo ano fez experiência pastoral na paróquia de Palmeirina. Cursou filosofia e teologia na Escola Teológica de São Bento, no Seminário Maior da Arquidiocese de Olinda e Recife, e em 2005 e 2006 fez experiência de trabalho profissional na mesma escola. Durante esse período fez cursinhos preparatórios para outras faculdades e pós-graduação em filosofia com ênfase em direitos humanos. No ano de 2007 fez estágio de ordenação na cidade de Canhotinha, sendo ordenado diácono no dia 25 de maio e sacerdote no dia 16 de agosto do mesmo ano. Lá permaneceu como vigário paroquial até junho de 2009. De junho de 2009 a 2015 foi para a paróquia do Bom Jesus, em São Bento do Una,
como vigário paroquial encarregado na época da área pastoral de Nossa Senhora de Fátima, também em São Bento do Una. De 2016 a 2018 foi pároco da paróquia de São Sebastião, no bairro da Boa Vista, Garanhuns. De 2019 a 2023, fez uma experiência missionária como pároco da paróquia de São Sebastião, em Manari, Diocese de Floresta. Em janeiro de 2024, assumiu a paróquia de Nossa Senhora da Conceição, em Palmeirina, onde vem desempenhando com fervor e alegria o serviço pastoral e sacerdotal desde o primeiro dia até o presente momento. Sua atuação pastoral em nosso município é louvável, como também o seu jeito de acolhimento e alegria para com toda a comunidade. Esta Casa Legislativa já concedeu títulos de cidadão palmeirense a quase todos os sacerdotes que passaram por esta paróquia, por esta cidade. E o reverentíssimo Padre Gabriel Belo, com apenas 9 meses entre nós, não poderia ficar sem este nobre título, pois de fato todos nós, seus paroquianos, já o consideramos filho desta terra, e não poderíamos deixar de prestar essa homenagem e agradecimento a esse homem de Deus. Diante do seu grande ministério concedido por Deus e relevância social, nada mais justo que o diploma de cidadania, por ser motivo de orgulho de toda a sociedade palmeirense. Palmeirina, 4 de novembro de 2024, Alan Bruno Félix de Souza, vereador, autor. Projeto de resolução 008-2024, o 7 título de cidadão palmeirense e da outras providências. Eu, Antônio Santana da Silva Neto, nos das atribuições legais de acordo com o regimento interno da Lei Orgânica Municipal, encaminho para apreciação do plenário o seguinte projeto de resolução. Artigo 1º, conceder, nos termos do inciso 4º do artigo 151 do regimento interno, título de cidadão palmeirense ao senhor Marcelo Neves Rodrigues, empresário e professor de Educação Física do Estado de Pernambuco. Artigo 2º. Este título é forma de honrar o grandioso serviço físico, social e humano que o senhor Marcelo Neves Rodrigues vem contribuindo diretamente para o bem-estar físico, gerando mais saúde e autoestima para o nosso povo. Artigo 3º. Em reunião a ser designada, será procedida a entrega da honraria através dessa resolução ilustre homenageada. Artigo 4º. Presente projeto de resolução entrará em vigor na data de sua aprovação, Palmeirina, 4 de novembro de 2024. Antônio Santana da Silva Neto, vereador, autor. Pelo presente projeto de resolução, propomos a concessão do título de cidadão honorário ao senhor Marcelo Neves Rodrigues. A presente propositura objetiva prestar uma retíssima homenagem a este homem e profissional que atua como profissional de educação física em nosso município. Marcelo Neves Rodrigues nasceu de 20 de abril de 1978 no município de Garanhuns. É o segundo neto de Ivan Rodrigues da Silva, militante político histórico. Possui união estável com a senhora Maria Aparecida Martins Albuquerque, técnica de enfermagem efetiva do nosso município de Palmeirina. Tem uma filha, Ana Luísa Martins Rodrigues, é empresária e professor. Possui graduação em Educação Física pela UFPE e especializações em treinamento esportivo. E treinador de futebol, possui experiência na área com ênfase em treinamento esportivo, treinamento de força e educação física escolar. Desde criança partiu para o município de Recife em busca de superar os degraus da escolaridade. Na capital, desde 2000, iniciou sua carreira fitness, atuando como estagiário profissional de educação física e responsável técnico em academias. Através de formação técnica, atua no quadro profissional de arbitragem da Federação Pernambucana de Futebol, 2000 a 2012, sendo primeiro representante do Agreste Meridional. No Agreste Meridional, foi coordenador setorial do programa Segundo Tempo da Secretaria de Esportes de Pernambuco, acompanhando o processo de planejamento de atividade dos núcleos da região, professor de esportes no SESC Garanhuns, profissional de educação física responsável técnico em duas academias do município de Garanhuns, preparador físico do 7 de setembro Esporte Clube, profissional, 2012, sócio proprietário e treinador da Garanhuns Esportes Lita, atuando de maneira voluntária com atletas do Agreste Meridional, participando do Campeonato Pernambucano de Futebol Sub-15 e Sub-17, 2013-2014. Treinador da Escola Furacão, Clube Atlético Paranaense, 2015 a 2017 e Academia de Futebol Guerreiros Corais, Santa Cruz Futebol Clube, 2018-2019. Adquiriu as primeiras franquias futebolísticas localizadas no Agreste Meridional, em Garanhuns. Profissional delegado do Conselho Regional da Educação Física,
2019-2020, primeiro nomeado da Agreste Meridional, apoiando colegas de profissão. Preside a Liga Desportiva Garanhuense, 2020 a 2024, recuperou administrativamente a estrutura da sede. Professor de Educação Física pela Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco, desde 2013. Atualmente trabalha na área em Regina Pazes, Palmeirina, e na Escola Clarice Godoy Correntes. Proprietário e responsável técnico da Agreste Fit Academy, inaugurada no dia 1º de abril de 2024, atendendo a população palmeirense, ultrapassando mais de 200 alunos. Diante do acima exposto, Novos Pares, homenageado, tem expressiva participação e credibilidade na área da saúde física e veio ofertar à nossa comunidade mais saúde e bem-estar, uma vez que tem proporcionado a todos os atendimentos diferenciados em seu espaço de atividade física. Portanto, perante seu grande destaque profissional e humano, nada mais justo que o diploma de cidadania, por ser motivo de orgulho para toda a sociedade palmeirense. Palmeirina, 4 de novembro de 2024, Antônio Santana da Silva Neto, vereador autor. Onde é o ofício? Esse aqui é para ler, né? Ofício 025/2024, Gabinete da Prefeita. Excelente senhor presidente Carlos César Bernardo, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, o presidente de pessoas 114 no Centro Palmeirina. Assunto de vídeo, mensagem do projeto de lei. Senhor presidente, prezado senhor presidente, vimos a presença de Vossa Excelência dos dignos vereadores que compõem a Serege da Câmara Municipal com o objetivo de encaminhar o seguinte projeto de lei conforme dado abaixo. Projeto de Lei 021/2024, de 21 de outubro de 2024, emenda sobre a autorização para a abertura de crédito especial no orçamento de execução de transferência da União pela Política Nacional Aldir Blanc, de fomento à cultura no município de Palmeirina e da outras providências. Sem mais para o momento, certo sua costumeira atenção dada os nossos pedidos, ao ensejo reitero os protestos de estima e apreço. Atenciosamente, Tatiana Pinto Macedo Lima. Eu vou pular a mensagem justificativa. Os colegas que quiserem podem consultar na Secretaria da Câmara. Eu vou direto para o projeto de lei. Projeto de Lei 021/2024, de 21 de outubro de 2024. Emenda sobre a autorização para a abertura de crédito especial no orçamento e execução, transferência da União pela Política Nacional Aldir Blanc, de fomento à cultura no município de Palmeirina e da outras providências. A prefeita do município de Palmeirina, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal, coloca para apreciação da Serege Câmara de Vereadores do município de Palmeirina o seguinte projeto de lei. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir, no exercício orçamentário corrente, um crédito especial no valor de R$ 68.133,99 em favor da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes para execução e transferência concedida pela União, pela Política Nacional Aldir Blanc, de fomento à cultura, com fundamento na Lei 14.399, de 8 de julho de 2022, conforme as especificações abaixo. E aqui tem uma tabela com as especificações. Artigo 2º, cobertura do crédito especial a que se refere o artigo anterior se fará através de excesso de arrecadação. Artigo 3º, fica modificado o Plano Plurianual PPA 2022-2025, Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO 2024 e orçamento vigente nos moldes daquilo que for pertinente, conforme descrito no artigo 1º e 2º desta lei. Artigo 4º, a lei entrará em vigor da data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Palmeirina, 21 de outubro de 2024, atende Pinto Macedo Lima, prefeito. Ofício
1195/2024, Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, processo 23.10.07.25, dígito 5, Recife, 25 de outubro de 2024, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Palmeirinha. Cumprimentando Vossa Excelência, envio cópia do parecer prévio emitido por esta Corte de Contas, de acordo com o artigo 71, inciso 1º, e com o artigo 75, caput ambos da Constituição Federal referentes ao processo TC número 23.10.07.25, dígito 5, prestação de contas de governo da Prefeitura Municipal de Palmeirinha, exercício 2022, com trânsito em julgado em 25/10/2024, para apreciação dessa Casa Legislativa, observado o quórum estabelecido no parágrafo 2º do artigo 35 e 31 da Constituição Federal, no prazo de 60 dias, para devido pronunciamento previsto no parágrafo 2º do artigo 86 da Constituição do Estado de Pernambuco. Conforme dispõe o artigo 2º da Resolução do Tribunal de Contas do Estado 08/2013, oficializado o julgamento de contas do chefe do Executivo, os presidentes de câmaras municipais enviarão um ofício ao Tribunal de Contas no prazo de 15 dias informando sobre o julgamento. O resultado do julgamento deverá ser enviado em resposta à presente comunicação em até 75 dias contado do recebimento do parecer prévio, juntamente com as informações e os documentos comprobatórios previstos na citada resolução, como segue: comprovação das notificações dos interessados pela defesa, atas das deliberações das comissões em plenário, quórum, o número de votos proferidos em cada sentido e os encaminhamentos feitos, motivação em caso de divergência do parecer prévio, atendimento à norma do parecer prévio prevalecer, salvo 2/3 dos votos em contrário, comprovação de publicação da deliberação. Será considerada como data do recebimento do parecer prévio da Câmara e, portanto, marco inicial para a contagem dos prazos para apreciação e envio do resultado do julgamento, a data de ciência no sistema pós-julgamento, SPJ, desta comunicação pelo Presidente da Câmara, ou até 10 dias após sua expedição, conforme estabelecido na Resolução do Tribunal de Contas 21/2013. Artigo 18, parágrafos 1º e 2º, quanto à ciência das comunicações eletrônicas, não sendo necessário envio de ofício para registro da ciência. Todos os documentos processuais estão disponíveis no painel do usuário do ETC-EPE, desde a publicação do parecer prévio, além de estar no site do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco para consulta pública. A seguir, exibimos o link para facilitar a consulta direta ao processo e os documentos para fins de julgamento desse Poder Legislativo. Respeitosamente, Presidência do Tribunal de Contas de Pernambuco, a Vossa Excelência, Senhor Presidente da Câmara Municipal de Palmeirinha. Vigésima terceira sessão ordinária da Câmara, realizada em 25/7/2024, processo TCE-PE 23.10.07.25, dígito 5. Relator, conselheiro Nilson Ramos, modalidade e tipo de prestação de contas do governo. Exercício 2022, unidades jurisdicionadas, Prefeitura Municipal de Palmeirinha, interessados, Tatiana Pinto Macedo Lima, Eduardo Henrique Teixeira Neves. Órgão julgador, segunda Câmara, presidente da sessão, conselheiro Nilson Ramos. Parecer prévio. Despesa com pessoal, limite de descumprimento, atenuação em razão da pandemia de Covid-19, razoabilidade e proporcionalidade. É possível a emissão de parecer favorável à prestação de contas, mesmo com a existência de descumprimento de despesa total com o pessoal. Isso se dá pela aplicação do regime especial de readequação do limite de gasto com o pessoal estabelecido pela Lei Complementar Federal número 178/2021, que permite aos entes que excederem o limite no final de 2021 se ajustarem progressivamente até o final de 2032, reduzindo o excesso em no mínimo 10% ao ano a partir de 2023. Quando, numa visão global das contas de governo, constata-se que houve observância por parte da administração da maioria dos temas essenciais, como a aprovação do juízo de final e global, cabe a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Decidiu a unanimidade a segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, sessão realizada em 25/7/2024, considerando o relatório de auditoria a peça de defesa apresentada, considerando as contribuições previdenciárias que foram repassadas integralmente para a RBPS no exercício destas contas, considerando que a
DTP extrapolou o limite previsto no artigo 20, inciso 3º, a linha B da Lei de Responsabilidade Fiscal, fazendo percentual de 56,1% da receita corrente líquida, item 5.3 do relatório da auditoria. Considerando que o descumprimento verificado restou mitigado diante do regime especial de readequação do limite de gastos com pessoal contido na Lei Complementar 178 de 2021, permitindo que os entes que exerçam o limite, excedam o limite no final de 2021, tenham até o final de 2032 para se readequar com a obrigação de reduzir o excesso pelo menos 10% a cada exercício de 2023, a partir de 2023. Considerando que as irregularidades remanescentes não são de natureza grave, considerando a situação excepcional desencadeada pela pandemia da Covid-19 que impôs desafios sem precedentes à gestão pública, afetando de maneira significativa as finanças municipais, considerando que cabe a aplicação no caso concreto dos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como os postulados da segurança jurídica e da uniformidade dos julgados. Tatiana Pinto Macedo Lima, considerando os dispostos nos artigos 70 e 71, inciso 1º combinados no artigo 75, bem como os artigos 31, parágrafo 1º e 2º da Constituição Federal e artigo 86, parágrafo 1º da Constituição de Pernambuco, emitir parecer prévio recomendando à Câmara Municipal de Palmeirina a aprovação com ressalvas das contas da senhora Tatiana Pinto Macedo Lima relativas ao exercício financeiro de 2022 e as medidas a seguir relacionadas. Recomendar, com base no disposto do artigo 79, parágrafo único da Lei de Responsabilidade da Lei Estadual número 12.600 de 2004, bem como no artigo 8º, combinado com o artigo 14 da Resolução do Tribunal de Contas 236 de 2024, aos atuais gestores da Prefeitura Municipal de Palmeirina ou quem vier a sucedê-los, que atendam às medidas a seguir relacionadas. Elaborar a lei orçamentária anual, apresentando conteúdo que atenda requisitos exigidos pela Constituição Federal e a Lei de Responsabilidade Fiscal, fortalecer o controle sobre os procedimentos de registro dos fatos administrativos que têm repercussão no patrimônio do município, de modo que atenda às normas brasileiras de contabilidade aplicadas no setor público, editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade, aprimorar o controle contábil por fontes de destinação de recursos, a fim de que seja considerada a suficiência de saldos em cada conta para a realização de despesas, evitando assim contrair obrigações sem lastro financeiro, de modo a preservar o equilíbrio financeiro e fiscal do município. Adotar um plano de ação para reduzir o déficit atuarial, que pode incluir a revisão das alíquotas de contribuição, a implementação de políticas de gestão dos ativos previdenciários e outras medidas para melhorar a sustentabilidade financeira do RPPS. Implementar as alíquotas de contribuição sugeridas pela avaliação atuarial para garantir que as receitas previdenciárias sejam suficientes para cobrir as obrigações futuras. Assegurar a manutenção e aperfeiçoamento dos níveis de transparência, garantindo o pleno exercício do controle social. Presentes durante o julgamento do processo, conselheiro Ronilson Ramos, relator do processo, presente à sessão, conselheiro Marcos Loreto, acompanha, conselheiro substituto Carlos Pimentel, substituindo o conselheiro Liceu Rodolfo de Melo Júnior, acompanha, procuradora do Ministério Público de Contas, Maria Nilda da Silva. Nova matéria mais parcial apresentada, passaremos na ordem do dia. Nova matéria para ser votada, ranqueada, para levar os senhores vereadores, dizer os não, fazer os não. Vamos passar o requerimento aqui, com a palavra o vereador José Josué. Boa tarde, presidente. Boa tarde, nobres amigos vereadores. Bom, senhor presidente, seriam meus requerimentos. Aproveitar o espaço, tomar providência, que a Secretaria de Infraestrutura tome providências sobre a manutenção do calçamento da Rua C, na qual que aqui já foi pedido, mas ainda não resolveram, na Rua Borba Gato, que já está aparecendo alguns buracos lá no calçamento, principalmente no cruzamento Borba Gato e Ismael Isaías,
e na rua José Francisco de Oliveira. Esse é o primeiro requerimento. E o segundo, que eu já coloquei aqui nessa Casa Legislativa também, já coloquei sobre a ampliação do cemitério São Pedro. E depois eu coloco na justificativa. E a avenida? Com a palavra, vereadora Francisco Caetano. Sim. Obrigado, senhor presidente. Eu queria colocar um requerimento ou complementar o de Josilécio, a questão do calçamento, a correção do calçamento na rua Mauro de Medeiros, ali próximo à casa de Dinho, tinha um policial. E, inclusive tem um cano da Compesa que está vazando lá e está muito ruim ali para as ambulâncias passar e fica difícil, está ficando difícil mesmo. O outro requerimento é sobre os animais soltos na rua e nas estradas vicinais. Algum dos senhores vereadores? Com a palavra, vereador Antônio Santana da Silva Neto. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, meus caros colegas. Eu não sei nem dizer, presidente, se é um requerimento, mas eu vou botar como um requerimento, né? Na rua Capitão Afonso e na rua, eu acho que Afonso, e na rua Atenor Barros, que tem um cidadão lá que tem um ferro velho nos carros, e aqueles carros ficam jogados na rua, criando inseto, animal, e os moradores daquela região já me vieram me reclamar que não passa lá, nem o caminhão do lixo pode fazer a volta, nem o caminhão de água mineral para vender água mineral, nem o depósito de material, o caminhão chega lá por causa desses carros destruindo a rua, né? Porque fica no meio da rua, tem uma faixa de uns 8, de 6 a 10 carros no meio da rua abandonados. Né, para tirar a peça. Que esse cidadão fosse dono, que é dono desses carros, que alugue, que compre um terreno e tire no meio da rua, né? Fica aqui minha lamentação a vocês. Algum dos senhores vereadores? Eu coloquei em votação agora, porque não tem mais ninguém para colocar em votação o requerimento do vereador José Josilésio sobre calçamento na rua C, rua Borba Gato. Com a palavra, vereador José Josilésio. Bom, senhor presidente, sobre essa questão da manutenção do calçamento, tendo em vista a dificuldade, né, que temos quando o problema se torna sério demais em fazer a manutenção, chegando até isolar a rua, né, andei por algumas dessas ruas e vi a necessidade. São buracos pequenos ainda que tem como resolver, né? Tem como resolver rapidamente, né? E não passar a rua isolada há muito tempo. É por isso que eu atentei a essa situação e estou colocando requerimento, certo? Para fazer a manutenção desses buracos logo no calçamento, né, para que não torne um problema maior lá na frente. Em votação, em discussão, eles concordam com a sentados votar de pé. Requerimento aprovado por unanimidade de voto. Seguido, o novo vereador tem outro requerimento sobre ampliação do cemitério. Com a palavra, vereador José Josilésio. Bom, senhor presidente, sobre essa questão da ampliação do cemitério, já foi colocado aqui um requerimento, já faz um tempo já, para ampliar o cemitério São Pedro, que é um dos únicos que tem condições de ser ampliado, tendo em vista que ao processo de erosão ainda é um problema presente e existente no cemitério São José, né? Então, coloquei esse requerimento mediante para que tenhamos mais espaço, né, e ele consiga, né, comportar de forma mais tranquila a questão dos mortos que estão sendo enterrados lá e tudo mais, né, porque assim, não tem mais espaço para nada, onde até a própria organização de lá, né, tem alguns parentes que querem fazer uma catacumba, não pode fazer porque tem um pão na frente das covas e tudo mais. E assim, para a melhor organização do cemitério, né, tendo em vista que já está superlotado lá, né, vimos agora, tivemos no dia de finais lá fazendo a visita, né, fazendo as visitas,
e vimos essa necessidade. Por isso colocamos esse requerimento para que a Secretaria de Infraestrutura e o Poder Executivo tome providência em relação a essa situação. Muito obrigado. Em discussão. A palavra é do Francisco Leite Catano. Pode falar. Parabéns, vereador. Excelente requerimento. Eu estive lá esses dias no cemitério de São Pedro e já tinha visto essa necessidade de ampliar, de ampliação. E seria muito importante mesmo para a gente acomodar nossos entes queridos que lá estão e os próximos que virão. Muito obrigada. Em discussão. Em votação, aqueles com 4 números sentados, contados de pé. Requerimento aprovado por unanimidade de votos. Seguido, requerimento da nova vereadora Francisco Leite Caetano sobre o calçamento da rua Maurício Medeiros. A palavra é do Francisco Leite Caetano. Sobre o calçamento da rua Maurício Medeiros, da casa do policial Ninho, está afundando. Eu acredito que ali seja também um problema da Compesa, porque está vazando água, bastante água. E sempre está afundando ali o calçamento. Aí, assim, a correção. Se o vereador aceitar, pode ser no requerimento dele. Você aceita, vereador? Complementar no requerimento de Josilésio. E o outro é sobre os animais soltos nas ruas. E muitas vezes, às vezes eu fico pensando, parece até um desafio, porque a gente não via quase animal solto na rua, mas agora tem. Então, os cavalos vão nas lixeiras, pegam o lixo, antes do carro passar, rasga a bolsa de lixo, então fica aquela agonia. Na minha rua mesmo, na rua Bernardo Vieira, é direto. São 3 cavalos soltos. E às vezes ele vem correndo, em sentido a rua principal, o perigo de acidente com crianças, idosos, qualquer uma pessoa e até um carro mesmo. Não é isso? E na zona rural também. Eu fui para a festa das crianças no sítio Camaratuba com Alan e na volta quase tinha um acidente com os cavalos. Tinha 3 cavalos soltos lá no sítio indo para Camaratuba. Então, muito perigoso mesmo. E outro dia também vinha no velório e a funerária teve que parar na estrada, porque ia, acho que uns 10 cavalos ou mais. E quem ia conduzindo os cavalos era uma criança. Então, a funerária, todo o cortejo parou para passar dos cavalos. Um perigo, muito perigoso. Então, quando eu falo nessa situação, eu não falo querendo prejudicar ninguém. Eu falo pela vida das pessoas, pela vida de qualquer um de nós, E já aconteceu vários acidentes com esses cavalos. Inclusive, outro dia eu encontrei cavalo machucado, cavalo com fome, cavalo com sede, porque na estrada não tem alimentação nem água para eles beber. Então, eu gostaria muito que fosse tomadas providências, que fosse chamadas esses responsáveis, que, se possível, a Câmara encaminhasse ao Ministério Público essa situação, porque a população não aguenta mais essa situação desses cavalos. Lembro, não estou aqui querendo prejudicar ninguém, mas sim vendo a vida de cada um de nós. Muito obrigada. Em discussão, o segundo requerimento do caso de Francisco Leite, que o primeiro vai ser o da Cida só. Já está aprovado, não é isso? Em discussão, em votação, aqueles com 4 números sentados, contados de pé. Requerimento aprovado por unanimidade de voto. Em seguida, o requerimento da vereadora Antônio Santana da Silva Neto sobre a retirada do carro velho em Túlio, na rua Capitão Paulo Afonso. Com a palavra do vereador. Na rua Capitão Paulo Afonso e na rua Atenor Barro. É porque no período até de chuva, perto do rio, os insetos vão para pegar alojamento. Ele fica no carro, fica rato, fica cobra, fica tudo. E fica até vir para algum carro com porte maior fazer uma manobra de uma rua para outra lá. Porque tem na faixa
Eu tenho uns 8 carros lá abandonados, né, para tirar peça. Aí a minha lamentação foi essa aí, que o povo me procurou, os vizinhos lá, Romildo, outros, dá um jeito aí, tira esses carros daí. É aqui, senta aqui. Então tá aqui. E até a questão da coleta, né, do lixo. Em discussão. Em votação, aqueles que concordam permanecer sentados contados de pé. Requerimento aprovado por unanimidade de voto. Fica premiada algumas palavras dos vereadores que devemos dela. Com a palavra, vereador José José. Bom, senhor presidente, já aproveitar o espaço também, né? Quero agradecer, assim, parabenizar e agradecer tanto a prefeita, né, como alguns vereadores que aqui fazem parte dessa casa e também os conselheiros tutelares, especialmente Eliane, Janailton, Júnior e Marcel, pelo trabalho que eles fizeram em comemoração ao Dia das Crianças. Ana Bruno organizou uma festividade, foi lá na Camaratuba, foi participar lá, não foi, Fran? Na correria lá. Os ministros conselheiros tutelares fizeram vários movimentos, né? Tanto em Mondéus, Riachão, Baixa Grande, dentre outros lugares, e até eu acho que ainda vai ter festividade, né? A gente mesmo realizamos uma festividade também lá na Águas Claras, lá na sede da comunidade, e também a prefeita, né? Uma festa belíssima, onde mandou os carros buscar as crianças nas comunidades e realizar aquele evento maravilhoso. Evento esse que só vimos na gestão dela. Então, quero parabenizar nesse primeiro momento. E, no segundo momento, deixa eu ver aqui, rapidinho. Quero parabenizar a Banda Musical Banda Lafayette, a Associação Banda Musical Banda Lafayette, pelos seus 40 anos de história, onde, no último dia 26, senhor presidente, ela completou 40 anos, de história, mas só vou falar um pouco aqui sobre a história da banda, para deixar registrado nos anais dessa Casa Legislativa. A Banda Musical Banda Lafayette, ela iniciou seus trabalhos no ano de 1983, por iniciativa de alguns músicos que residiam no município de Palmeirina, que sentiam a necessidade de criar uma banda musical que viesse animar as festividades nacionais, como o desfile cívico, as festividades natalinas e religiosas, as festividades carnavalescas. E no dia 26 de outubro de 1984, participavam dessa banda, então alguns músicos participaram dessa banda, então começaram a se organizar, e algumas pessoas da comunidade civil também decidiram então registrar a Banda Musical Banda Lafayette como associação, escolhendo como presidente da mesma o senhor saudoso Natalício Alves da Silva e para maestro o senhor Alberto Alves de Salles, tendo em vista sua experiência como músico autodidata, vale salientar. O prefeito do município de Palmeirina, na época, o senhor Severino Ferreira da Silva, deu todo o apoio possível, disponibilizando um prédio que funcionou como sede na aquisição de instrumentos musicais e fardamentos, e remunerou o trabalho do maestro o trabalho de maestro que o senhor Alberto Alves de Salles desempenhava na banda de música. Com o passar do tempo e com muitos esforços e dedicação, os músicos que ali estudavam começaram a desenvolver algumas habilidades na execução sonora em instrumentos de sopro e percussão. E não demorou muito para que essa banda começasse a fazer algumas apresentações em Palmeirina e algumas cidades circunvizinhas, mostrando um repertório bem eclético, que ia desde os dobrados e canções militares até os clássicos da MPB, sob a regência do maestro Alberto Alves de Salles. Com a chegada da aposentadoria, o maestro Alberto Alves de Salles iniciou o seu aluno, indicou o seu aluno, Deus Wilker Matias Lima, para assumir a função de maestro, que além de ser um dos seus discípulos, ele também era músico com uma vasta experiência. E no ano 2008, ele passou a assumir a banda, dando continuidade ao legado deixado por seu Alberto, como é carinhosamente chamado. Sob a regência do maestro David Wilker Matias Lima, a Banda Musical Banda Lafayette passou por uma grande reformulação, que começou pela diretoria e atualmente no repertório até a aquisição de novos instrumentos, além de proporcionar aos seus alunos uma maior variedade de estudos e técnicas para aprimoramento
para aprimoramentos nas técnicas musicais dos músicos que ali estudavam em seus respectivos instrumentos. Com isso, a banda começou a ter uma nova roupagem musical e começou a se apresentar em locais e eventos que até então nunca tinha participado, como, por exemplo, o Festival de Inverno de Garanhuns, o São João de Caruaru e as festividades carnavalescas que acontecem nas cidades de Jabotão dos Guararapes e do Recife. Com o passar do tempo, o maestro Wilker foi convidado a lecionar música em outras cidades e assumiu o compromisso de formar novos músicos fora de Palmeirina. Contudo, vendendo continuidade aos trabalhos musicais da banda musical Manoel Lafayette, dos músicos Edivaldo Rodrigues Vieira, Iago Rodrigues, Silva Rodrigues e José Silva Silva, onde o último assumiu a regência da mesma. E hoje a banda continua com uma associação, onde o maestro Davidson Wilker é o presidente da associação, e 40 anos de muita luta, muita história, muita resistência, e formando vários músicos e cidadãos no município de Palmeirina. É por isso que eu não posso deixar de citar a história, a grande história dessa banda, onde o nome Manoel Lafayette vem em homenagem ao músico que residia aqui, no caso não sei se residia, mas que tocava aqui em uma banda na década de 20, aqui na nossa cidade, em idos de 1927. Então essa banda, ela tem traços históricos profundos, tem uma relação profunda com a história do município e com a cultura do município. E hoje não poderia, já que segunda-feira não teve reunião, então não poderia de citar os 40 anos de história dessa grande banda e que vai trazer muitos frutos para essa geração e para as novas gerações, onde hoje temos muitas crianças e adolescentes sendo formados nessa banda. E meu muito obrigado, senhor presidente, pelo espaço. Ninguém quer fazer o uso da palavra, estou por encerrar a sessão, a palavra da facilitadora. Obrigado, senhor presidente. Quero parabenizar também os conselheiros tutelar pela festa das crianças, que ainda está acontecendo as festas. Em dia 10 vai ter a última festa. E quero parabenizar também o vereador Alan Bruno pela festa da Camaratuba, onde eu participei. Foi uma festa maravilhosa. Uma pena que eu não pude ficar muito tempo, mas foi muito bom. Quero parabenizar também a prefeita pela festa na última quinta-feira, da festa das crianças, onde a gente viu a felicidade das crianças, e todas muito gratas pela essa festa, maravilhosa festa. Muito obrigada. Há muitos senhores vereadores. Nenhum senhor vereador deseja usar a palavra, estou por encerrar a sessão, até na próxima segunda-feira. Muito obrigado. Boa noite. Ele está pior para mim.